a Lei 9.394/96 como uma lei complementar à Constituição, os fins e princípios da educação no Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, como se sabe, é a carta magna de nosso país, a lei maior. Dela, portanto, emanam todas as demais leis que vão disciplinar a vida dos cidadãos brasileiros em vários setores, como a segurança, a saúde e a educação. As leis que, partindo da Constituição, a complementam são chamadas de leis complementares. A Lei 9.394/96 é, portanto, uma lei complementar à Constituição. Por essa natureza de complementaridade, essa lei está em conformidade com os princípios constitucionais. A Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é apelidada de Lei Darcy Ribeiro, em homenagem ao senador que faleceu no ano de sua aprovação e mentor do seu projeto. Este vídeo não tem a intenção de expor ou de analisar a tramitação desta lei até a sua aprovação no Congresso Nacional. No artigo 1º da Lei 9.394/96, temos: artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Assim, neste artigo da LDBAN, reconhece que a educação envolve todos os processos formativos que ocorrem em quaisquer lugares, como na vida da família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a educação abrange os processos formativos que ocorrem em qualquer grupo ou instituição humana. Então, a LDBAN reconhece a existência tanto da educação escolar quanto da educação não escolar. As instituições de ensino e pesquisa mencionadas no caput do artigo 1º são as escolas de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. O artigo 1º é complementado por 2 parágrafos que são: parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Contudo, apesar de reconhecer a existência da educação não escolar, fica claro no parágrafo 1º deste artigo que a Lei 9.394/96 somente disciplina a educação escolar, ou seja, a educação que ocorre nas instituições de ensino e pesquisa, nas escolas de todos os níveis, etapas e modalidades. Portanto, a Lei 9.394/96 não vale para a educação familiar exercida pelos pais sobre seus filhos, por exemplo. Além de somente disciplinar, ou seja, organizar apenas a educação escolar, a lei deixa claro que essa educação escolar deve estar associada ao mundo do trabalho e à prática social, possibilitando que essa mesma educação tenha relação com o mundo em que se encontra e se desenvolve, dando-lhe, pois, sentido e significado. Desse modo, todo o processo educativo desenvolvido nas escolas deve manter relação com o contexto no qual se encontra. Desenvolver um ato educativo sem contextualizá-lo é uma forma de dificultar seu entendimento pelos educandos. Sobre a responsabilidade da educação, seus princípios e fins, a LDBAN diz que, artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste artigo, fica claro que a responsabilidade com a educação escolar é da família e do Estado, e aqui está se falando de qualquer formação familiar, sem preconceitos e respeitando-se a diversidade. Quando se fala em Estado, com letra maiúscula e no singular, está se falando de qualquer poder público, seja federal, estadual ou municipal.
a ordem dessas instituições no texto da Lei 9.394/96 não aumenta ou diminui as responsabilidades tanto da família quanto do Estado, como algumas pessoas supõem. Ambos, Estado e família, podem e devem ser responsabilizados pelos problemas relacionados à educação, sejam esses de oferta, de matrícula ou de infrequência, dentre outros. O citado artigo também esclarece que essa educação deve ser inspirada nos princípios de liberdade e de solidariedade humana. É a questão da liberdade e da igualdade, herança da Revolução Francesa, que influenciou na elaboração das principais constituições mundo afora. O princípio da solidariedade humana, por sinal, está de acordo com o fato de que a Carta Magna determina que a educação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E quais são as finalidades da educação nacional segundo a Lei 9.394/96? Afinal, para que se deve educar no Brasil? São 3 as finalidades da educação nacional no Brasil. A primeira delas é promover o pleno desenvolvimento do educando. Sobre isso, é preciso observar que o educando não é apenas um ser racional. Ele é também um ser psicológico, porque é afetivo e emocional, social, porque é político, econômico, cultural e biológico. No trato com qualquer conteúdo escolar, deve-se considerar a multidimensionalidade e toda essa complexidade do educando, ou seja, sua totalidade, sua formação integral. Em relação ao preparo para o exercício da cidadania, a segunda finalidade da educação nacional, deve-se considerar que a vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social é um dos principais mecanismos para se proporcionar esse preparo, pois favorece uma visão mais crítica sobre a sociedade, não estando apenas relacionado à inserção desse educando na sociedade, mas também ao próprio desenvolvimento da capacidade de análise dessa sociedade e a assunção pelo educando de seu protagonismo frente aos problemas sociais. A LDB-AN pressupõe, pois, uma cidadania crítica e atuante. Por fim, no que tange às finalidades da educação nacional, tem-se a qualificação para o trabalho. Qualquer pessoa pode ser qualificada para o trabalho, mesmo uma criança da educação infantil. Isso é possível porque existem qualidades que qualquer trabalhador deve apresentar, como boa comunicação, bom relacionamento com os demais membros do grupo, capacidade de estudar e de resolver problemas, comprometimento e responsabilidade com o que faz, respeito consciente às regras, etc. Ou seja, quando se fala em qualificar o educando para o trabalho, fala-se no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao próprio convívio humano e produtivo. Não se trata, pois, de se preparar de forma objetiva uma pessoa para um trabalho específico. Bem, esse vídeo termina após fazer uma breve análise dos artigos 1º e 2º da Lei 9.394/96. No próximo vídeo, vamos tratar sobre os princípios do ensino no Brasil segundo a LDB-AN.